Graça e paz, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo. O Senhor já abençoe sua vida. Eu queria trazer uma palavra hoje ao seu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu espírito por esses dias. E tem o tema Seja Encorajado por Deus. Eu quero ler essa passagem lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Olha o que Deus está dizendo. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Gente, essa passagem ela é tão maravilhosa, de tanto incentivo. Ela é tão incrível por si só. Só da gente ler, a gente já tem aí direções específicas do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos e fazer uma oração. Pai, quero te agradecer por essa palavra, porque eu sei, Jesus, a glória do teu nome, que pessoas serão alcançadas, que essa palavra seja para elas uma semente, Senhor, que o Senhor abençoe a vida delas, encoraje elas, Pai, a fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado dentro delas. E tira o medo, Senhor, tira o medo, tira a dúvida, e que o teu Espírito seja, Senhor, sobre a vida delas, Pai, tudo aquilo que elas precisam por esses dias, sendo transformadas, equipadas, fortalecidas e encorajadas pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu quero consagrar tudo a Ti, Pai. Já te agradecendo. Amém e amém. Então começou a ministrar ao meu coração algumas coisas. De alguma forma, se a gente não tiver cuidado, de uma forma muito sorrateira, o inimigo tem tentado lançar algumas palavras como você não vai conseguir, você não pode, não vai dar certo. E a gente sabe que isso não vem de Deus, de alguma forma camuflada, às vezes através de pessoas, inclusive pessoas que conhecemos ou pessoas distantes. Essas palavras negativas têm saído assim, e às vezes isso vem como uma flecha ao nosso coração. E se a gente não perceber e não tomar cuidado, isso acaba nos atingindo, acaba ganhando forma na nossa vida, acaba trazendo sobre nós uma identificação e nós precisamos recusar isso. Por quê? Porque a palavra nos garante e Deus está dizendo, não fui eu que lhe ordenei, é uma palavra de comando muito específico e muito pontual, porque a mente, irmãos, tem sido um grande campo de batalha. Às vezes a gente fala do mundo espiritual, batalhas que acontecem realmente, né, de forma invisível, que a gente não pode ver, e às vezes a gente sonha, o Deus mostra assim através de outras pessoas que está acontecendo uma batalha na nossa vida, através da palavra, mas o maior campo de batalha que nós temos é na nossa mente. Nossa mente precisa ser uma mente blindada, a nossa vida precisa ser uma vida sem brecha, e nós precisamos ter a convicção daquilo que a palavra nos garante. Aqui, o livro de Josué, eu acho essa passagem espetacular. Josué está fazendo o quê? Ele está em um período da sua vida muito importante, a qual Moisés, um líder, um profeta espiritual do povo de Israel, gente, quem era Moisés? Quem era Moisés? Um profeta a qual o Senhor chamou para perto, ouvia Deus, viu o Senhor praticamente face a face, né? O Senhor se revelou a ele de forma poderosa e grandiosa, fez sinais, prodígios, né? Milagres, maravilhas, né? O mar se abriu, o Senhor providenciou coisas grandiosas para o povo de Israel. Ele o tempo todo era um porta-voz ali para o povo, né? Junto com o seu irmão, nesse tempo que Deus ali se movia no meio do povo de Israel de forma muito palpável. E quando o pessoal está saindo ali do Egito para transicionar para a Terra Prometida, Moisés foi um líder e um profeta incrível, sabe? De muita intimidade ao Senhor. Só que Moisés morre. E a Bíblia diz que Josué está ali lamentando a morte de Moisés. E chega uma hora que Deus dá um basta, ele fala assim, olha, o meu servo Moisés morreu, agora eu conto com você, é como se o Senhor estivesse falando, se levante, Josué, eu conto com você para esse tempo. E Josué fez o que muitas vezes nós fazemos, porque às vezes a gente lê a palavra e fala, por que Josué fez isso, né, se comparando com Moisés de alguma forma, ou tendo medo, mas você já parou para pensar quantas vezes na sua vida você faz isso? O Senhor coloca algo na tua mão que parece grandioso demais e você faz o que? Você tem medo. A primeira coisa que você faz é, na mão de outra pessoa, era espetacular, na minha mão talvez não seja. O Senhor está dizendo, eu te escolhi e eu estou te dando isso, estou colocando na sua mão. Essa responsabilidade, não terceirize, não se diminua. Gente, no meio do processo, no meio da nossa vida, enquanto estamos caminhando com o Senhor, é Ele que nos capacita. A palavra garante isso. A nossa capacitação vem do Senhor. Nós precisamos ser obedientes e precisamos de uma obediência imediata.
Toda obediência atrasada é desobediência. Você precisa ser imediato naquilo que Deus pede para você, uma obediência imediata. E não temer. Todo mundo, eu acredito que ao longo da nossa vida, nós passamos por alguns períodos que temos medo. O medo, assim, naturalmente faz parte do ser humano. Mas não podemos alimentar o medo. Porque o medo alimentado, ele é uma brecha para Satanás agir. Irmãos, é como se fosse um prato cheio para o inimigo. O medo é como se alimentasse o próprio inimigo. Porque o medo ele vai fazer com que a gente retroceda, paralise, não avance. Agora, quando nós cremos, e o Senhor está dizendo, está falando para você hoje, confia, creia. Não tema, confia, creia, tenha fé. Porque ele falou para Josué, e ele está dizendo para mim e para você, eu te ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore. Ei, não está tudo acabado, não está tudo de uma forma que não tenha jeito, que Deus não possa solucionar. Deus está dizendo, não se apavore, não desanime. Seja encorajado pelo Senhor, não desanime daquilo que Deus confiou e colocou em tuas mãos. O Senhor está te encorajando. Essa é uma palavra de encorajamento, talvez para pessoas que querem desistir. Pessoas que estão querendo retroceder. Pessoas que estão querendo devolver algo que o Senhor confiou a elas e Deus está dizendo, eu te dei, eu te ordenei, eu confiei em você para isso, não terceirize aquilo que eu já liberei sobre a tua vida. Deus está dizendo para você, eu sou contigo. Assim como Deus foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué. Josué foi um líder incrível, transicionou muito bem o povo de Israel para a terra prometida. Foi um líder incrível porque ele confiou no Senhor. A Bíblia fala que Deus fala para ele, olha, toda Israel vai ver que eu sou contigo, e viu mesmo. E viu mesmo, porque através da vida de Josué, muralhas foram derrubadas, um líder obediente ao Senhor. E Deus está dizendo para pessoas, seja obediente, não retroceda, não é hora de parar. O Senhor está mostrando pessoas que estão querendo parar no meio do caminho e Ele está dizendo para você e te encorajando, não é tempo de parar, avance. Não deixe o inimigo se alimentar daquilo que você tem como medo. Eu vou te capacitar, eu te encorajo, eu sou aquilo que você precisa no dia mau. O Senhor é que nos traz ânimo, vida. E Ele está dizendo para você, eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida, eu preciso que você creia. Eu preciso que você descanse em mim. Era um grande desafio para Josué, se você for parar para pensar. Ele teve alguém muito precioso ao lado dele. Mas o Senhor, o próprio Deus, estava com Josué naquele momento. E aqui a Bíblia fala que Deus está falando, eu estarei com vocês. E é bíblico. Jesus disse isso. Eu estarei com vocês. Quando Jesus vai, a Bíblia diz que ele deixa quem? O Consolador, o Espírito. Irmão, se você aceitou Jesus, o Espírito está em você. É Ele que está com você, é Ele que te encoraja. Por que às vezes nós esperamos, duvidamos? Porque não conseguimos ouvir o Espírito com clareza. Por esses dias o Senhor tem me mostrado um ruído na comunicação. É como se o Senhor estivesse falando conosco e a gente não estivesse conseguido ouvir o Senhor de forma clara, porque estamos dando ouvido a situações, a pessoas. Pessoas que nem fazem mais parte da nossa vida. Pessoas que o Senhor já tirou da sua mesa. Pessoas que o Senhor já tirou dentro da tua casa. E você não está ouvindo o Senhor de forma clara. Ele está dizendo, eu estou abrindo os teus ouvidos por esses dias para que você me ouça de forma clara e específica. Através do quê? Da oração, através da palavra. Deus está sempre falando conosco. Às vezes a gente vai viver algumas situações que a gente vai precisar de pessoas que estejam do nosso lado, que acreditam naquilo que a gente carrega. E eu achei muito específico por esses dias, para mim é algo que eu estou fazendo, é um pouco novo também para mim. Sai um pouco da zona de conforto, daquilo que eu estou acostumada. Tá aqui, alegria, mas também é uma obediência ao Senhor. Não é algo assim, ó. Eu amo vocês, tá, gente? Eu amo todos vocês que estão em Cristo. Mas é um desafio para mim estar aqui gravando a palavra, mas eu estou obedecendo ao Senhor. Tive bastante, graças a Deus, né? O Senhor me encorajou bastante. No começo eu tive sim, como Josué, medo. Eu falei, Senhor, acho que não vou conseguir. Deus foi levantando pessoas, gente, tão pontual. Pessoas que o Senhor põe no meio da nossa caminhada, que são pessoas chaves. Eu falo que são conexões que Deus faz no período que a gente precisa, pessoas pontuais, abençoadoras, que acreditam naquilo que a gente carrega. Às vezes elas vê mais do que a gente vê, elas vê além, né? Às vezes as pessoas falam algumas coisas pra gente, a gente fica, meu Deus, onde tá isso? E as pessoas estão vendo, a gente não, né? É como se fosse uma confirmação do Senhor pra gente. Eu tive muito incentivo, muito apoio da minha família, do meu marido, das minhas filhas,
das minhas irmãs, pai, mãe, amiga, né? A Marci mesmo, com o próprio David, acreditaram muito, né? Os nossos pastores, pessoas incríveis, abençoadas, amigos em Cristo mesmo. Mas esses dias eu fui surpreendida por uma pessoa que não faz mais parte da nossa igreja local. Essa pessoa não tá mais com a gente, mas ela me mandou uma mensagem, viu meu vídeo, chegou pra ela. Ela foi ministrada por aquele vídeo. Aquela pessoa falou algo e eu fiquei, Senhor, como pode, né? É tão específico isso, porque essa pessoa disse assim, olha, eu fiquei muito feliz de você voltar a gravar no YouTube e eu quero dizer que, de alguma forma, se eu puder ser um abençoador nesse projeto, conte com a minha vida, gente. Se eu puder abençoar essa nova fase, conte com a minha vida. É tão específico porque eu sei que se eu mandasse uma mensagem, eu sei que essa pessoa me abençoaria de alguma forma. E eu nem digo benção, às vezes a gente fala de benção, as pessoas pensam em algo material. Não, eu falo contar mesmo. Eu sei que essa pessoa, se eu mandar mensagem e eu precisasse, a qualquer momento, ela estaria presente. Não faz mais parte do meu convívio e mesmo assim o Senhor a alcançou e ela se dispôs a estar me ajudando. E é muito interessante porque o Senhor ele vai colocar pessoas específicas nesse período da tua vida que são pessoas chaves para esse tempo. São conexões novas, são pessoas às vezes sim que já estão com vocês, mas são pessoas novas que vão chegar, pessoas que Deus está mostrando. Eu estou levantando para esse tempo essas pessoas. É como se o Senhor mostrasse para elas aquilo que você ainda não vê. Porque às vezes o Senhor está falando para você algo e você ainda está duvidando, tem medo, sabe? Acha que não vai acontecer. E o Senhor está falando para você, seja encorajado, se permita viver aquilo que eu tenho para você. Não deixe que o inimigo te cale, te prenda, te paralise, coloque medo, coloque dúvida, faça com que você retroceda ou desista. Que você seja alcançada nesse vídeo, para que você seja encorajada nesse tempo a sair, sabe? Às vezes até da zona de conforto daquilo que você está vivendo, para você viver algo novo daquilo que o Senhor tem. E pessoas chaves vão ser colocadas na sua vida por esses dias. Às vezes a gente fica, Senhor, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E Deus está dizendo, já deu certo. Já deu certo. Não deixe o inimigo ganhar território. Não deixe ele colocar na tua mente que as coisas vão acabar. A última palavra de Deus. A Bíblia diz em Lucas, lá no Evangelho de Lucas 1:27, que para Deus nada é impossível. Tem pessoas que estão olhando, talvez estão ouvindo isso e estão dizendo, é muito difícil a situação que eu estou vivendo. Não tem como nada acontecer. E Deus está dizendo para você, para mim nada é impossível. O milagre acontece justamente quando o cenário é improvável e nós dizemos assim, não tem nada que possa acontecer. E Deus está dizendo, aí é comigo, aí eu entro em cena. Porque para Deus nada é impossível. Se talvez, como eu estou falando aqui, você não foi encorajado por ninguém, o Senhor está te encorajando. Permaneça, não desista. O Senhor está dizendo para você, não retroceda, não desanime. Eu sou contigo. E nós precisamos de fé, irmãos. A fé é algo que move a nossa vida. Lá em Hebreus 11:1 diz assim, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, irmãos, é algo precioso quando temos fé. Ela nos move assim com tamanha precisão. Não ficamos presos olhando com os nossos olhos humanos aquilo que vivemos. Às vezes o nosso cenário e a nossa realidade é totalmente diferente daquilo que Deus falou que vai acontecer. E a fé é que nos move a crer que aquilo vai acontecer de fato. Porque é nesse cenário improvável que Deus vai operar um milagre, vai fazer algo diferente na sua vida. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de amor, de equilíbrio, irmãos, de ousadia. Lá em Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé é algo precioso e a gente não pode perder. A fé é o combustível de todo cristão. Quando não temos fé, não conseguimos enxergar as coisas que Deus está fazendo, não conseguimos acessar aquilo que o Senhor está fazendo. Tem muitas pessoas distraídas em um tempo que Deus está trabalhando. Você está às vezes distraído, não está conectado com aquilo que Deus tem. E o Senhor está dizendo, tenha fé, porque eu estou te encorajando e não tenha medo de fazer aquilo que eu tenho colocado em tuas mãos. Ainda que você se sinta pequeno e incapaz. Assim como o Senhor fez com Gideão, que se achava pequeno. Se você ver a história de Davi, você vai ver que Davi era pequeno, né? O menor da casa do seu pai, e Deus escolheu ele e unge ele a rei de Israel. Então nós precisamos crer
esperar no Senhor, ter fé e não desistir e desanimar. Seja encorajado pelo Espírito. Deixe o Espírito governar a tua vida. E que você avance em tudo aquilo que Deus tem, nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Avance, avance. Não deixe que nada te paralise, não deixe que ninguém te prenda. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor confiou a você. Porque o Senhor está te encorajando para viver aquilo que Ele tem. Vai ser sobrenatural. Vai ser sobrenatural. Que você possa confiar e descansar no Senhor por esses dias. Amém? Eu queria fazer uma oração aqui com vocês. Continue em oração, conectado ao Senhor. Não deixe de ler a palavra. Josué enfrentou muitos desafios que pareciam impossíveis, mas Deus deu a vitória. O mesmo Deus que chamou é o Deus que fortalece e capacita, gente. Precisamos permanecer fiel àquilo que Deus falou. E quando o Senhor falou essa palavra no meu coração, o Senhor me mostrava muitas pessoas com medo e dúvida. E isso não vem de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de certeza. Deus não é Deus de confusão, de dúvida. Deus é um Deus de clareza, certezas e verdades. E aquilo que você orou por esses dias ao Senhor, que estava pesado demais, estava difícil demais, o Senhor me mostra isso especificamente, estava difícil demais, está pesado demais, Senhor, eu vou desistir, eu vou entregar, o Senhor está te encorajando a não fazer isso. Fique com aquilo que Ele te deu. Ministério, liderança, pastoreio, cargo na empresa, projetos. Fique com aquilo que Deus te deu. Não desista. Não desista. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Jesus é leve, irmãos, o fardo dele é suave. Não há peso em Cristo, há leveza. Entregue ao Senhor tudo aquilo que traz sobre a sua vida hoje, peso, insegurança e medo. E deixa que Cristo governe todas as coisas na sua vida. Não dispute, não toscaneie, não ande em dois pensamentos. Creia somente naquilo que a palavra diz ao seu respeito. Fique somente com aquilo que o Senhor já liberou a tua vida. Você está escutando muitas outras vozes e essas vozes têm feito você parar e o Senhor diz: somente a minha voz. Aquele que conhece a voz do bom pastor Jesus sabe quando é Ele que está falando, amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos. Hoje essa palavra é para você não desistir, o Senhor está te encorajando a confiar nele e a crer, ter fé, que Ele é fiel e Ele já está fazendo e fez algo poderoso na sua vida. Você só precisa crer, tomar posse e não deixar o inimigo tomar isso. Não deixar o inimigo tomar isso que Ele colocou em tuas mãos. Amém? Feche seus olhos, Pai, quero te agradecer. Obrigado, Jesus, por cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Jesus. E que por esses dias, Senhor, até mesmo talvez no dia de hoje, queria desistir Pai, de algo que o Senhor confiou a elas. Pessoas querendo desistir de relacionamentos, pessoas querendo desistir de projetos, de cargos, de liderança, Pai. Mas eu oro e que a Tua palavra, Senhor, alcance essas pessoas. Eu oro para que elas sejam plenamente encorajadas, Senhor. Eu intercedo para que elas sejam agora plenamente fortalecidas pelo Senhor. Que elas possam confiar e descansar, porque é o Senhor que as capacita. Meu Deus. Espírito Santo, fale de forma específica na vida dessas pessoas. Que todos os ruídos sejam silenciados. Que todas as outras vozes, vozes de acusação, vozes de medo, vozes vindo, Pai, do inimigo, que essas pessoas não vão romper, não vão conseguir, que elas vão desistir. Senhor, nós agora revogamos isso no mundo espiritual. Eu declaro falência agora. Satanás, você não tem poder para entrar na mente e para perturbar e para paralisar essas pessoas. Eu declaro que elas serão livres em Cristo Jesus para viver aquilo que o Senhor tem, as promessas, o novo, que elas possam romper e avançar. E, Pai, que elas se sintam agora encorajadas. Tira delas o peso, Senhor. Tira delas o medo. Tira delas o fardo, Senhor. E coloca o teu jugo suave, Senhor, sobre elas. Coloca paz, convicção, alegria. Que a palavra do Senhor seja aquilo que elas precisam, porque ela é verdadeira. A tua palavra é verdadeira, é poderosa, Pai, é eficaz. A tua voz é inconfundível, Senhor. Todas as outras vozes nós silenciamos e agora nós queremos somente ouvir a tua voz, a voz do bom pastor. Senhor, tira agora o medo, porque o Senhor não nos deu esse espírito. A palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de amor, de equilíbrio.
Que você seja plenamente alcançado pelo amor de Cristo, que Ele governe a tua vida, que o Espírito te governe. Talvez você não tenha conseguido mais ouvir o Espírito, você tem andado tão ansioso, tão preocupado, e o Senhor disse: descansa em mim, confie. Deixe eu voltar a governar a tua vida, a tua casa, a tua família. Não desista desse casamento, não desista desse filho. Pessoas que têm olhado os filhos ao mundo afora e têm quase desistido, o Senhor diz: permanece orando por ele. Ele vai ser a resposta da tua oração. Continua orando pelo teu marido, pela tua esposa. Eles vão voltar para o Senhor. Conhecerão a Cristo. Creia, tenha fé naquilo que Deus te prometeu. Não desista daquilo que o Senhor confiou. Eu sinto que algumas pessoas estão sendo ajustadas. Elas estão se sentindo espremidas. E o Senhor diz: na prensa, quando há um momento que nós estamos passando por alguma prensa, ela vai extrair de nós o melhor azeite, mas dói, irmãos. E nós precisamos confiar em Deus. Algumas pessoas especificamente estão nesse período. E o Senhor diz: confie, descanse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que você seja plenamente agora abençoado pelo Senhor. Que o Espírito Santo te toque na onde você estiver agora. Que as escamas dos seus olhos comecem a cair. Pessoas que estão cegas espiritualmente, surdas espiritualmente, comecem agora a ouvir de forma clara a voz do Senhor. Senhor, abençoa esses lares agora, lares que têm tido, Senhor Jesus, muito medo. Orai, cantarabaixê. Oramandarabassúria, abaixê, cantarabassúria. Eu vejo pessoas com medos em quartos escuros. Pai, que a tua luz, a luz da tua palavra e do teu evangelho brilhe, Pai, brilhe agora. Que a luz de Cristo, Pai, alcance agora essa pessoa, na onde ela estiver. Sai para fora. Cristo tem vida para você. E é vida em abundância. É vida de alegria. É vida de bênção, de prosperidade, de cura e de libertação. Senhor, tira essa pessoa desse cárcere, a qual o inimigo tem amedrontado ela, tem prendido, tem trazido ao Senhor Jesus até mesmo, Pai, pensamentos malignos. Nós declaramos agora a libertação e a mente de Cristo sobre você, a tua casa e a tua vida. É com você mesmo que o Senhor está falando, você que está ouvindo essa mensagem. Que você receba vida, alegria, seja encorajada pelo Senhor. Que os teus pensamentos sejam pensamentos de paz de Cristo. E que o Senhor abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu vi o Senhor arrancando pessoas de lugares escuros. Eu vi o inimigo trazendo medo, opressão sobre algumas pessoas, mas a luz de Cristo vai entrar na tua casa. A luz de Jesus, a palavra de Deus vai te alcançar. Você não pode andar em dois caminhos. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus. É só em Jesus que nós vamos chegar ao Pai e aquilo que Ele tem pra gente. Não tem atalho, gente, não tem como. Não dá para servir dois senhores. Eu estou falando com alguém. Não dá para andar em dois caminhos. Não dá para servir em dois senhores. Se você está com dúvida, a dúvida já é de Satanás. O muro já é do diabo. Desça desse lugar, se posicione. Se posicione. Vem com medo mesmo. O Senhor está dizendo para alguém, venha com medo mesmo. Volte. Volte à essência. Volte para Jesus. Volte. O Senhor sente tua falta. Meu Deus. É tão específico isso. Porque às vezes eu tô falando aqui e eu não sei quem vai ouvir esse vídeo, mas especificamente o Senhor está falando com uma mulher, principalmente uma mulher que louvava a Deus, está afastada, e o Senhor está dizendo para você. Meu Deus. Eu mudo o cenário da tua casa. Meu Deus. Eu te tiro dessa depressão. Abaixa o volume do teu rádio agora na tua casa. Meu Deus. Urabaixe. Porque a música que está tocando é de Cristo. Você sabe quem você é. Meu Deus. Canto, Urabassúria. Agora escute somente a voz do Senhor. Aleluia.
O Senhor diz para você, eu te amo. E eu tenho saudade quando você louvava o meu nome. Em adoração, a tua casa era uma casa de adoração. Havia um altar preparado pelo Senhor. Mas por causa de pessoas, por causa do dia mal, por causa da circunstância, você se afastou. Mas o Senhor está te alcançando. Eu vejo pessoas indo até você. Eu vejo pessoas estendendo a mão para você. Oh, Jesus, eu vejo o Senhor te curando, curando a tua alma, sarando essa tua ferida, tirando você desse lugar escuro e trazendo luz. Você é uma mulher, seja alcançada, na onde você estiver. E se você está recebendo essa palavra, comente, sou eu. Eu quero que você testifique. Eu quero que você testifique. Eu quero que você testifique. Meu Deus, que loucura. Orai, cantura mais. Eu quero que você testifique, Jennifer. Ora, cantura. Meu Deus, obrigado, Jesus. Se você está sendo alcançado, se identifique, sou eu. Essa palavra é para mim. Deus está mudando a tua casa. Deus está restaurando o teu casamento. Deus está tirando você desse lugar de opressão e trazendo vida sobre a tua vida, sobre a tua família. É um novo tempo. É um novo tempo. Procure, se você mora por perto, nós somos de Taubaté, a nossa cidade é em Taubaté, a nossa igreja é Evangelho Puro e Simples. Se você, com que o Senhor está falando com alguém especificamente, se você não tem um lugar para ir, você vai ser muito bem recebido quando você chegar lá. Mas se você mora longe ou tem um lugar, vai à igreja mais perto da tua casa, bíblica, a igreja mais bíblica perto da sua casa, que compartilha a palavra do Senhor com verdade, que são homens e mulheres de Deus. Mas não deixe de ir. Você está sentindo agora, você está sentindo o Senhor te tocar. E o inimigo não vai mais te paralisar. Porque o Senhor está te encorajando. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu já te agradeço, Pai, por esse vídeo, por essa palavra, por essas pessoas que foram alcançadas especificamente, Pai. Essa mulher, já quero te agradecer e declaro, Senhor, as bênçãos sobre cada vida com muita alegria, já e com muita gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Compartilha, é muito importante você compartilhar esse vídeo. É muito importante mesmo você curtir e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo, Deus abençoe sua vida.